Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Em 12 de agosto de 1978, a pequena cidade de Ibitipoca amanheceu coberta por uma neblina tão densa que as montanhas pareciam ter desaparecido. Naquela época, a estrada de terra que ligava o vilarejo a Lima Duarte era estreita, cercada por mata fechada e penhascos úmidos. Naquela manhã, Antônio Braga não deveria estar ali. Ele era topógrafo, enviado para medir trechos da serra, onde planejavam abrir uma nova rota turística. Levava consigo mapas, instrumentos de medição e um caderno preto, onde registrava tudo com precisão quase obsessiva. O que ele não registrou, ou talvez não tenha tido tempo, foi o que encontrou no quilômetro 17. Segundo os relatos oficiais, Antônio desapareceu por volta das 9h40. O jipe foi encontrado dias depois, estacionado corretamente no acostamento de terra, com as portas fechadas e a chave ainda na ignição. O motor estava frio. O caderno preto aberto sobre o banco do passageiro. Na última página, havia apenas uma frase, escrita com grafia tremida: eles caminham quando a neblina sobe. Durante anos, o caso virou lenda local. Diziam que, naquela região específica da serra, a neblina não era apenas um fenômeno natural, era um sinal. Quase 30 anos depois, em 3 de setembro de 2007, eu decidi passar um fim de semana na região. Sou fotógrafo e sempre procurei paisagens pouco exploradas. A Serra de Ibitipoca tinha fama de misteriosa, mas eu buscava apenas imagens dramáticas da névoa entre as montanhas. Hospedei-me numa pousada simples, no centro da vila. Na primeira noite, enquanto conversava com o dono do lugar, mencionei que pretendia fotografar ao amanhecer na antiga estrada da serra. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Se a neblina descer rápido demais, volte. Disse apenas isso. Achei. Exagero. No dia seguinte, acordei às 5h10. O céu ainda estava escuro, mas já havia um manto esbranquiçado cobrindo a estrada. Montei o tripé próximo ao quilômetro 17, justamente onde o topógrafo desaparecera. Décadas antes, eu só descobriria essa coincidência depois. A neblina começou leve, quase bonita. As árvores surgiam como silhuetas suaves. Tirei várias fotos, então percebi algo estranho no visor da câmera. Ao ampliar uma das imagens, vi formas que não estavam ali, a olho nu. Figuras alongadas, verticais, como pessoas paradas entre as árvores. Baixei a câmera. Não havia ninguém. Olhei novamente pelo visor. Lá estavam elas, 5 formas, paradas, alinhadas. Um arrepio percorreu meus braços. O silêncio também mudou. Não havia pássaros, não havia vento, apenas um zumbido baixo, quase imperceptível, como se a própria neblina vibrasse. De repente, senti que não estava observando. Estava sendo observado. As figuras começaram a se mover. Não caminhavam como pessoas. Deslizavam lentamente, sempre mantendo a mesma distância entre si.
aproximando-se da estrada. Afastei-me instintivamente, tropeçando numa pedra. A câmera caiu no chão, mas eu não parei para pegá-la. A neblina ficou mais densa, subindo do chão como fumaça viva. As formas já estavam próximas o suficiente para que eu percebesse algo perturbador. Não tinham rostos. Ou talvez tivessem, mas não onde deveriam. O que deveria ser a face era apenas uma superfície lisa, esbranquiçada, levemente brilhante sob a luz fraca da manhã. Meu coração disparou. Corri até o carro e liguei o motor, com as mãos tremendo. Enquanto fazia a curva para voltar à vila, olhei pelo retrovisor. Elas estavam no meio da estrada, alinadas, paradas, observando. Voltei para a pousada pálido, suando frio. O dono apenas me encarou quando contei o que havia visto. Ele suspirou. Você foi no 17, não foi? Confirmei com a cabeça. Foi então que ele me contou sobre Antônio Braga, sobre o caderno preto, sobre a frase. Descobri, depois que, ao longo dos anos, outros 2 desaparecimentos ocorreram na mesma região, sempre em manhãs de neblina espessa. Voltei para casa no dia seguinte. Dias depois, ao descarregar as fotos no computador, senti o sangue gelar. Em todas as imagens tiradas no quilômetro 17, as figuras estavam lá. Mas havia algo novo. Na última foto tirada segundos antes de eu derrubar a câmera, uma das formas estava muito mais próxima, tão próxima que ocupava quase todo o enquadramento. E onde deveria haver um rosto liso e branco, agora havia algo diferente. Um conjunto de marcas, linhas, como se estivessem tentando desenhar uma expressão humana pela primeira vez. Desde então, evito lugares onde a neblina sobe rápido demais, porque hoje eu entendo o que Antônio quis dizer. Eles caminham quando a neblina sobe, e, percebesses, eles aprendem a se aproximar. Tentei seguir a vida normalmente, depois de voltar da serra, entre Ibitipoca e Lima Duarte. Editei outros trabalhos. Viajei para novos destinos. Publiquei fotografias em revistas especializadas, mas nenhuma imagem saía da minha cabeça. Aquela última. Ampliei o arquivo no computador. Ajustei contraste, brilho, nitidez. Quanto mais eu mexia, mais as linhas no rosto da figura se tornavam definidas. Não eram aleatórias, formavam algo parecido com sulcos, como marcas de dedos pressionando argila ainda mole. E então percebi outro detalhe. Atrás da forma principal, quase invisível, havia uma sexta silhueta. Nas fotos anteriores eram 5. Na última, 6. Meu estômago gelou. Decidi voltar à pousada semanas depois, determinado a entender o que estava acontecendo. O dono me reconheceu imediatamente. Seu olhar não era de surpresa. Era de quem já esperava meu retorno. Você trouxe as fotos? Perguntou. Mostrei apenas a última. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois levantou-se e entrou em um pequeno quarto nos fundos. Voltou com uma caixa antiga de papelão, cheia de recortes de jornal amarelados. Ali estavam reportagens sobre o desaparecimento de Antônio Braga em 1978 e sobre outros 2 casos. Um caminhoneiro em 1989 e um estudante em 1996.
todos vistos pela última vez no quilômetro 17. Mas havia algo que nunca fora publicado. O dono me entregou uma folha dobrada protegida por plástico. Era uma cópia da última página do caderno de Antônio. A frase estava lá. Eles caminham quando a neblina sobe. Mas abaixo, quase legível, havia outra anotação que a imprensa nunca mencionara. E aprendem com quem observam. Senti o ar faltar. Aprendem, murmurei. O homem apenas assentiu. Cada vez que alguém volta, algo muda. Passei aquela noite sem dormir. Na madrugada, ouvi um som do lado de fora da pousada. Um arrastar leve, ritmado. Abre a cortina. A rua estava coberta por neblina. E, no meio dela, havia uma silhueta parada, Socina, alinhada com a janela do meu quarto. Ene, o gritei. Ene, o core. Fiquei parado, olhando. A figura não se movia, mas havia algo diferente nela. Sua face já não era totalmente lisa. As linhas estavam mais profundas, mais organizadas, como traços inacabados de um rosto humano. Ela não precisava entrar. Sabia que eu a via. No dia seguinte, a neblina desapareceu tão rápido quanto surgira. Desci à recepção. O dono estava pálido. Você também viu? Ele disse. Não foi uma pergunta. Decidi ir embora imediatamente. Na estrada, ao passar novamente pelo quilômetro 17, o ar ficou pesado. O velocímetro marcou uma oscilação estranha. O rádio chiou. Ente, ubi. Não na estrada, mas no reflexo do para-brisa. Por um segundo, o banco traseiro parecia ocupado. Parei o carro bruscamente. Olhei para trás. Bácio. Respirei fundo. Continuei dirigindo. Quando finalmente cheguei em casa e descarreguei as fotos daquela segunda viagem, minhas mãos tremiam. Não havia tirado nenhuma fotografia da madrugada na pousada. Eu tinha certeza disso, mas lá estava um novo arquivo. Data: 14 de outubro de 2007, 3:12 da manhã. Abre. A imagem mostrava o interior do meu quarto. Eu estava de pé diante da janela, olhando para fora. E atrás de mim, refletida no vidro, a sexta figura, muito próxima. Tão próxima que as linhas do rosto já formavam algo reconhecível. Um esboço imperfeito do meu próprio rosto. Desde então, não voltei à serra. Mas, em algumas manhãs frias, quando a neblina sobe rápido demais, na cidade onde moro, eu sinto que não fui o único a retornar daquela viagem. Porque talvez eles não levem todos de imediato. Talvez escolham aprender primeiro. E quando terminam de aprender, eles não precisam mais da neblina.